Você já parou para pensar em quantas vezes por dia você digita uma senha ou insere seus dados em um site? Vivemos em um mundo cada vez mais digital, onde quase tudo é feito pela internet, como compras, banco, redes sociais, trabalho. Essa comodidade veio junto com muitos riscos, sistemas vulneráveis que podem expor informações confidenciais, causar prejuízos financeiros e afetar a confiança dos usuários. Antes da gente mergulhar nesse tema, deixa eu apresentar quem está por trás desse trabalho. Eu sou Matheus Silva e fiz esse trabalho junto com Felipe Kenji, Israel Souza, Kleber e Murilo Reis. A gente preparou esse conteúdo com bastante cuidado para mostrar os principais pontos sobre segurança em aplicações web. Então, bora nessa? Bom, a transformação digital é imensa. Hoje, quase todas as empresas possuem sistemas online e milhões de pessoas acessam esses sistemas diariamente. Dados importantes como informações pessoais, financeiras e estratégicas estão guardados nesses sistemas. Porém, muitos deles não são construídos pensando em segurança desde o começo. Algumas aplicações têm falhas, outras não são atualizadas, e muitas vezes os desenvolvedores desconhecem as melhores práticas de proteção. Isso cria brechas que hackers exploram para invadir sistemas, roubar dados, alterar informações ou até derrubar serviços. É por isso que entender as vulnerabilidades e aplicar boas práticas de segurança é vital para proteger usuários e empresas. Uma das principais ameaças é o SQL Injection. Porém, para sabermos de fato o que seria o SQL Injection, precisamos saber primeiro o que seria um banco de dados. Um banco de dados é uma coleção organizada de informações que uma aplicação utiliza para funcionar. Imagine o cadastro de usuários, produtos de uma loja, pedidos realizados ou históricos de navegação. Tudo isso fica guardado em banco de dados, que são como grandes arquivos digitais estruturados para armazenar e acessar dados com eficiência. Para se comunicar com um banco de dados, as aplicações usam a linguagem SQL, que permite inserir, consultar, atualizar e apagar dados. Por exemplo, quando você faz login, a aplicação envia uma consulta SQL para verificar seu usuário e senha no banco. Agora que aprendemos o que é um banco de dados, iremos aprender o que de fato é o SQL Injection. O SQL Injection nada mais é do que uns ataques mais antigos e perigosos. Ele acontece quando o invasor consegue inserir comandos SQL maliciosos nos campos de entrada da aplicação, como formulários de login, pesquisa ou cadastros. Por exemplo, imagine um campo para digitar a senha. Se o sistema não tratar corretamente o que foi digitado, o invasor pode escrever um comando SQL dentro do campo e será interpretado pelo banco como parte da consulta. Um clássico é usar como está aparecendo na imagem, que basicamente diz retorne verdadeiro para qualquer senha. Sendo assim, o atacante pode ter acesso a informações sensíveis de outros usuários, como dados pessoais e senhas. Além disso, ele pode modificar ou até deletar dados importantes, comprometendo a integridade do sistema. Em casos mais graves, o invasor pode assumir o controle total do banco de dados, tornando a aplicação completamente inutilizável. Mas como tudo isso ocorre na prática? Se um site simplesmente concatena a entrada do usuário dentro da consulta SQL, ele está vulnerável. Por exemplo, imagine que, em vez de digitar a senha correta, o invasor insira um texto especial que faz o sistema interpretar que a senha está correta, mesmo não sendo. Dessa forma, ele consegue acessar a conta sem autorização. Isso acontece porque, se a senha digitada for um comando malicioso, o banco de dados pode acabar executando uma ação que não deveria. Ainda falando um pouco sobre ameaças, você muito provavelmente já viu sites com animações, pop-ups ou validações de formulário. Isso acontece por causa dos scripts, geralmente feitos em JavaScript, que rodam direto no navegador. O problema é que isso abre espaço para o ataque XSS. Nele, o invasor insere um código malicioso numa página e esse código roda no navegador de quem acessa. Por exemplo, num campo de comentário, o invasor coloca um script em vez de texto. Quando alguém lê, o script roda sem que a pessoa perceba. Os tipos mais comuns são o refletido, quando o código aparece na URL e roda na hora, o armazenado, que fica salvo no banco e afeta todos os que acessam, e o DOM-based, roda direto no navegador sem passar por servidor. Alguns riscos são o roubo de cookies, o sequestro de sessão e o redirecionamento para sites falsos, ou seja, é muito perigoso.
Bom, ainda sobre ameaças, agora vou falar sobre o CSRF, que é outro tipo de ataque. Vamos imaginar, você está logado no seu banco e acessa um site malicioso. Sem perceber, esse site faz o seu navegador mandar comandos para o banco, tipo transferir dinheiro. Isso acontece porque o navegador envia os cookies da sessão automaticamente. O atacante pode esconder esses comandos num link ou formulário e você nem nota que algo foi feito. As consequências são, por exemplo, a mudança de senha, exclusão de dados, transferências, tudo como se fosse você fazendo. Ainda no campo das ameaças, existe a quebra de autenticação. Mas o que é a autenticação? A autenticação é o processo pelo qual um sistema verifica se você é quem diz ser, geralmente via login com usuário e senha. Mas como ocorre a quebra da autenticação? A quebra de autenticação ocorre quando as senhas utilizadas são fracas ou comuns, facilitando a ação de invasores. Além disso, a ausência de mecanismos adicionais de segurança, como a autenticação multifator, aumenta o risco de acesso indevido. Um gerenciamento inadequado das sessões, como manter sessões que nunca expiram ou proteger mal os tokens de acesso, também contribui para essa vulnerabilidade. Falhas no processo de recuperação de senha, que podem permitir redefinições sem a devida verificação, são outro ponto crítico que facilita a invasão. Como consequência da quebra de autenticação, um atacante pode conseguir acessar contas de usuários legítimos e, a partir disso, realizar ações fraudulentas em nome da vítima, causando prejuízos e comprometendo a segurança do sistema. Uma outra ameaça é a exposição de dados sensíveis. A exposição de dados é quando informações importantes, como senhas, números de cartão ou dados pessoais, ficam acessíveis a pessoas não autorizadas. Como isso acontece? Muitos sistemas armazenam senhas em texto simples, sem qualquer tipo de proteção, o que facilita o acesso indevido em caso de invasão. Além disso, logs e backups contendo informações confidenciais frequentemente ficam acessíveis sem a segurança necessária. Falhas de configuração também podem deixar esses dados expostos na internet, aumentando ainda mais o risco de vazamentos. Como consequência, esses vazamentos podem levar ao roubo de identidade, fraudes financeiras e causam danos graves à reputação da empresa responsável pela aplicação, afetando a confiança dos usuários e parceiros. A segurança de aplicações web é essencial para proteger dados sensíveis e garantir a integridade dos sistemas. Para isso, existem diversas boas práticas que podem ser adotadas durante o desenvolvimento. Uma das primeiras medidas é o uso de consultas parametrizadas, que evitam que os dados inseridos pelo usuário sejam interpretados como comando SQL, e assim protegendo contra ataques de SQL injection. Outra alternativa bastante eficiente são os OMS, que abstraem as consultas do banco de dados e oferecem uma camada extra de segurança automática. Outra prática fundamental é a sanitização das entradas, ou seja, a limpeza dos dados recebidos para remover qualquer código malicioso que possa ser injetado. Além disso, a implementação de uma CSP ajuda a controlar quais scripts podem ser executados na aplicação, oferecendo assim mais proteção contra ataques do tipo XSS. Para proteger contra ataques CSRF, é recomendado o uso de tokens únicos gerados e validados a cada requisição, garantindo que apenas ações legítimas sejam executadas. Também é importante configurar os cookies com a flag send site, evitando que eles sejam enviados em requisições vindas de outros sites. A autenticação multifator é mais uma camada de proteção, exigindo que o usuário confirme sua identidade de mais de uma forma, o que dificulta acessos não autorizados. Já no gerenciamento de sessões, é importante que elas tenham tempo de expiração e que os tokens de acesso sejam devidamente protegidos para evitar o roubo de identidade. Por fim, temos a criptografia, que é essencial. Senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmos fortes como Bcrypt ou Argon2, e toda a comunicação entre o navegador e o servidor deve ser feita por meio de HTTPS, utilizando TLS para garantir que os dados trafeguem de forma segura e não possam ser interceptados. Seguindo essas boas práticas, é possível construir aplicações web mais seguras, protegendo tanto os usuários quanto os sistemas contra ameaças cada vez mais sofisticadas. Em conclusão, a segurança em aplicações web é uma tarefa contínua que envolve conhecimento técnico e cultura de proteção. Com boas práticas e atenção, é possível construir sistemas confiáveis e proteger usuários.